Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje falando do novo coronavírus. Países fecham suas fronteiras, restringem viagens e deslocamentos para conter o surto do Covid-19, que nasceu no Oriente e agora tem seu epicentro no continente europeu. De acordo com o relatório diário divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o número de casos confirmados de coronavírus fora da China aumentou. Mais de 120 países e regiões já registraram mortes pelo Covid-19 e a pandemia agora se concentra na Europa. A Itália, que tem o maior número de infecções depois da China, permanece totalmente isolada, com ruas vazias e comércio fechado. Na capital, Roma, breves momentos de alegria em meio à tragédia. Italianos isolados em casa foram às varandas e janelas dos prédios para cantar o hino italiano. E em outro momento, para aplaudir um dos médicos e a mulher dele, enfermeira, que cuidavam de vítimas do coronavírus e voltaram para casa. Na Espanha, as ruas da capital Madrid e da cidade de Barcelona estão desertas após o governo declarar estado de emergência por 14 dias, com aumento no número de infecções. Depois do território espanhol, o país com mais casos do Covid-19 é a Alemanha, onde o governo determinou hoje o fechamento de bares e clubes para conter a expansão da pandemia. No Reino Unido, o ministro irlandês Leo Varadkar afirmou que o vírus não conhece fronteiras e é necessária a cooperação de todos os países para conter a pandemia. Já na França, militantes de coletes amarelos entraram em choque com a polícia, que usou bombas de gás para dispersar os manifestantes, que desafiaram a proibição de concentrações de mais de 100 pessoas imposta pelo governo. E o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou novas medidas que incluem o fechamento de cafés e restaurantes a partir da meia-noite deste sábado. Até a Torre Eiffel ficará apagada. Pois é, a pandemia do Covid-19 atingiu em cheio o setor de artes, espetáculos e diversões em geral. Shows, lançamento de filmes e eventos de moda foram adiados ou cancelados. Isso sem falar nos teatros, restaurantes, bares e casas noturnas. Embora ainda seja cedo para prever o impacto que a doença tenha sobre a economia do setor, é certo que as sequelas são inevitáveis. O programa de sábado à noite? Assistir filmes, basicamente, ficar assistindo filmes. A gente ia numa festa, mas a gente desistiu de ir por causa da aglomeração. Renan ainda previam ir a shows no próximo mês, mas decidiram não comprar ingressos. Eu acabei adiando, né? Eu vou deixar esses planos um pouco mais pra frente, né? Vamos ver como as coisas vão ficar. Shows, desfiles de modas, peças de teatro estão sendo adiados no Brasil e no mundo. Em São Paulo, a prefeitura determinou o cancelamento de eventos públicos para evitar aglomerações. Tudo por conta do coronavírus. A gente já está deixando meio que de qualquer forma, né? Porque está tudo sendo cancelado. Estou indo a cinema, inclusive estou indo nesse cinema agora. Mas grandes aglomerações eu vou procurar evitar. O Lollapalooza, festival de música que acontece em diversos países, teve edições no Brasil, Argentina e Chile adiadas. A São Paulo Fashion Week cancelou a semana de moda marcada para abril. Em Hollywood, muitos filmes devem ter estreias atrasadas, incluindo o novo 007. E os cinemas no Brasil já têm sessões desmarcadas. Para este economista, não há como calcular o tamanho do prejuízo. Não tem como dimensionar porque a gente não sabe quanto tempo isso leva, né? É um faturamento que deixou de ter e vai deixar uma marca no balanço das empresas que organizam tanto os eventos quanto das empresas que são correlacionadas a isso. Quem está com viagem agendada para o exterior tem agora uma nova preocupação. Algumas seguradoras de saúde estão se recusando a cobrir tratamento em decorrência da Covid-19. O avanço do novo coronavírus não mudou os planos desse casal de brasileiros. A viagem de férias para Portugal começa hoje e eles se preveniram, contrataram um seguro de viagem. A gente não sabe o dia de amanhã, o que acontece na viagem. Acontece algum acidente? Com o coronavírus, é preciso redobrar a atenção ao contratar um seguro de viagem. É que muitos deles não fazem a cobertura para epidemias e pandemias. Ou seja, se houver o diagnóstico positivo para o Covid-19, o consumidor vai ficar na mão. A expectativa era do seguro cobrir tudo, né? Eles vendo que é uma pandemia, entrar no seguro.
Não a gente ficar à mercê do que pode acontecer, né? Epidemias e pandemias declaradas pelos órgãos competentes fazem parte da lista de eventos que excluem todas as coberturas do seguro. A norma é da SUSEP, a Superintendência de Seguros de Viagem no Brasil. Pela regra, se a pandemia for a razão do cancelamento da viagem, o consumidor tem direito apenas ao reembolso do valor pago pelo seguro, mas perde os montantes desembolsados pela passagem aérea, hospedagem e pacotes de turismo, por exemplo. Esses itens só são reembolsados se o cancelamento for por morte ou doença do contratante ou de algum familiar próximo, como pais, filhos ou cônjuge. Nas últimas semanas, muitos clientes têm procurado essa corretora de seguros para tirar dúvidas sobre a extensão da cobertura. Muitas ficam surpresas, entendendo que a cobertura era de uma forma incondicional, sem regras ou sem normativas, e acabam realmente se sentindo lesadas, prejudicadas. 2 seguradoras decidiram oferecer cobertura para o coronavírus. São elas, Allianz e Assist Card. Para o Procon, nenhuma seguradora pode se recusar a prestar atendimento de saúde caso o consumidor seja surpreendido com diagnóstico de Covid-19 durante uma viagem. A falta de previsão contratual não é argumento para que se recuse cobertura nessas hipóteses. O Procon está em cima disso e está exigindo cobertura para esses casos. E agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região sudeste, parcialmente nublado ou nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais e São Paulo. Parcialmente nublado no Espírito Santo. Há nublado com pancadas de chuva isoladas no Rio de Janeiro. Em Paracatu, noroeste de Minas, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 19 e máxima de 32 graus.